A falsa doutrina é a de que as boas obras podem nos levar para o céu. Basta você crer em Jesus e praticar boas obras. Se a ideia é acreditar intelectualmente em Jesus e fazer boas obras, você tem dois problemas. A Bíblia é muito clara ao afirmar que não é por boas obras que somos salvos, mas sim por meio da fé salvadora, a fé relacional e não pela fé intelectual. Mensagem de hoje: a fé salvadora. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 所以你们要去，使万民做我的门徒。Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to observe all that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Um dos maiores bens que podemos ter na vida, o dinheiro não pode comprar. Muitas vezes não percebemos isso. É um dom de Deus. Jesus disse muita coisa sobre ele. E a verdade é que você e eu exercitamos esse dom todos os dias, e quanto mais exercitamos esse dom especial que Deus nos deu, fazemos melhor tudo o que fazemos. Vamos fazer mais. Vamos fazer melhor. Vamos ser muito mais usados por Deus em tudo o que fizermos. Portanto, quando penso em todas as coisas que Ele nos deu, que são inúmeras, uma das mais preciosas e mais poderosas é o dom da fé, que Ele deu a cada um de nós. É disso que desejo falar nesta mensagem, que inicia uma série intitulada Na Escola da Fé. Há muito que aprender acerca de confiar em Deus. Há muita coisa a entender acerca do que significa real e verdadeiramente confiar nele. Muitas pessoas pensam que confiam, mas não confiam. Uma das primeiras coisas que desejo fazer é esclarecer a diferença entre a fé intelectual e a fé salvadora. Ouvimos estes termos, mas o que eles significam? Estou convencido de que há muitas pessoas que se sentam na igreja ao longo de muitos anos, como todos nós fazemos, e acham que mantêm um relacionamento com Jesus Cristo. Mas não é assim que as coisas funcionam. Então, quero esclarecer o que significa ter fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e qual o seu efeito na vida de uma pessoa. Se você puder, procure no livro de Marcos, o capítulo 4 e o 35º versículo. Quero que comece neste versículo. Jesus passou grande parte do seu tempo instruindo os discípulos sobre a fé. Há algumas razões que vamos mencionar. O texto é típico das coisas que Jesus teve que tratar com os discípulos. Então ele diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Depois de tudo que vocês já viram, depois de tudo que eu disse, vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, quero que você anote estas definições que estou lhe dando. Você vai entendê-las à medida que avançamos um pouco mais. Elas são muito importantes.
Antes de tudo, precisamos compreender o que é que queremos dizer com fé intelectual ou natural, que é a fé que todo mundo tem. Com essa fé intelectual, acredito que algo seja verdade, sem nenhuma necessidade de prova. Por exemplo, eu poderia dizer que acredito intelectualmente em muitas coisas acerca do que Jesus disse e fez. Portanto, esta não é a fé piedosa. A outra fé é a fé em Deus, a convicção confiante de que o que Ele prometeu, Ele cumprirá. É a convicção confiante que você e eu temos de que o que Ele prometeu, Ele certamente fará. Essa fé se baseia no relacionamento pessoal e na certeza de que o que Ele prometeu, Ele vai fazer. É a fé salvadora. É confiar em Jesus como uma pessoa viva que perdoa os nossos pecados e nos dá a vida eterna. É um relacionamento pessoal. Olhe para isso. Fé salvadora é uma coisa, fé intelectual é outra coisa. Uma das razões por que muitos de vocês decidiram se unir à igreja talvez seja esta. Bem, acho que sou um cristão, acredito que sou. Você expressou uma fé intelectual. Se não há relacionamento íntimo, pessoal com ele, se não há nada mais em sua vida, se é tudo intelectual, você pode não possuir ainda a fé salvadora. Lembra-se do que dissemos? Essa fé salvadora é mais do que acreditar intelectualmente. Ela fala de perdão dos pecados, do dom da vida eterna e de um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Agora, Jesus gastou muito de seu tempo tentando instruir seus discípulos e ajudá-los a entender o que era a verdadeira fé. E às vezes ele teve de repreendê-los um pouco forte, como vimos no capítulo que lemos no início. No barco, ele lhes disse: vocês ainda não têm fé? Agora, se pudéssemos classificar a fé dos discípulos, poderíamos classificá-los em 4 tipos de fé. Em primeiro lugar, nenhuma fé. Vocês ainda não têm fé? Depois ele falou sobre pequena fé e então sobre muita fé. E ainda falou sobre uma fé falha. Vamos, por um momento, olhar para o Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 6. Como você deve se lembrar, Jesus estava gastando muito de seu tempo neste capítulo falando de coisas diferentes que eles precisavam. Ele falou da oração e do jejum e assim por diante. Ele falou da preocupação e da ansiedade. E então ele disse no versículo 30: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Então, há ausência de fé e há pequena fé. Depois, há uma grande fé. Um bom exemplo se encontra no 8º capítulo de Mateus. Diz a Escritura: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Basta dizer a palavra. O Senhor não tem que ir. Agora, a maioria das pessoas teria dito: bem, vamos para minha casa, para depois se gabarem do fato de que Jesus havia estado lá. Quando Jesus ouviu isso, disse: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Portanto, há ausência de fé, há pequena fé e há grande fé. Onde você se enquadra nessa categoria? Ou há momentos em nossa vida quando não temos fé? Quantos de vocês já falharam na fé? Estou fazendo uma pergunta séria. Como foi que muitos de vocês tiveram fracasso na fé? Alguns de vocês estão tendo esse fracasso agora, se forem honestos. Porque todos nós falhamos na fé. Todos nós já confiamos em Deus e pensamos: ó Senhor, isso não aconteceu do jeito que eu esperava. E por isso pensa: bem, algo errado aconteceu. Todos nós temos diferentes níveis de fé em nosso relacionamento com Ele. Ou eu tenho, vamos dizer, nenhuma fé, ou pequena fé, ou uma grande fé. Agora escute, alguém pode estar lutando por fé.
pode ser uma fé apenas bruxuleante, vacilante, que existe hoje e desaparece amanhã. Todos nós temos fé intelectual. Todos nós temos pelo menos um pouco de fé. E Deus quer que tenhamos muita fé, que Ele permita fazer grandes coisas através de você e de mim, porque Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. A razão principal por que Ele quer que você tenha uma grande fé é porque você e eu vamos responder-lhe com base no grau de fé que possuímos. Se temos grande fé, Ele pode nos dar grandes desafios. Ele pode fazer grandes coisas através de nós. É por isso que é tão importante que eu e você aprendamos a confiar nele e a andar obedientemente diante dele. Apesar de todas as coisas que ele disse, depois de todas as coisas que eles ouviram, chegou a ressurreição e Jesus se encontra com seus discípulos e Tomé não está lá. Eles dizem, vimos o Senhor, e expressam a sua fé, mas Tomé diz, eu não vou acreditar. Então Jesus, em sua graça, volta. Tomé está lá, ele havia dito, eu tenho que senti-lo, tenho que ver por mim mesmo. Desta vez Jesus diz a ele, olha, veja aqui os sinais dos cravos. Finalmente, ele acredita. O que seria necessário para trazê-lo de volta à fé e ao reconhecimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ele é a única esperança que você tem de chegar ao céu. Quanto tempo você vai precisar ainda para perceber que esta Bíblia é a verdadeira palavra de Deus? E Deus é nosso Pai Celestial. Ele enviou Jesus com o objetivo principal de morrer na cruz para que nossos pecados fossem perdoados e o nosso nome fosse escrito no livro da vida do Cordeiro. Tudo foi feito para que você, ao deixar esta vida, vá absoluta e imediatamente estar na presença de Deus. Quanto tempo vai ainda passar antes que você esteja disposto a acreditar na verdade? Acredite nele com um relacionamento pessoal em que você pede a ele para perdoar-lhe os pecados e entrega a ele a vida que você tem vivido. Ele se torna o Senhor e Mestre de sua vida. Quanto tempo vai demorar até que você tome a decisão mais importante da sua vida? Isso me leva a algo que desejo discutir aqui por alguns momentos, que é toda essa questão da fé salvadora. A fé que salva real e verdadeiramente. A fé intelectual não vai dar-lhe salvação. Não basta acreditar nos fatos acerca de Jesus. Você sabe, crucificado, ressuscitado e tudo isso. Pode-se acreditar em tudo isso sem ter uma fé salvadora, sem ter um relacionamento com Cristo. Então, quero salientar o que acho que é uma tremenda decepção. Um ledo engano. Muitas pessoas que se sentam na igreja semana após semana, muitas pessoas que provavelmente assistem ao culto, escutam mensagens e estão enganadas. Por exemplo, você cresceu indo à igreja ou cresceu sendo levado à igreja pela família. Talvez você não sabe nada acerca disso, mas foi isso que eles fizeram para você. Era o que faziam seus pais. Eles o estavam entregando ao Senhor. E o pastor, o padre, pode ter lhe dito, agora você está salvo porque foi batizado. Assim você cresceu e o que você tem? Você tem fé intelectual. Você acredita em todas essas coisas que lhe ensinaram e, portanto, se você foi batizado, você deve ser salvo. Você tem uma fé intelectual, mas não tem a fé salvadora. Porque a fé salvadora exige um relacionamento pessoal com Jesus e há requisitos para esse relacionamento. E assim, quero que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, por um momento, e olhe para uma passagem que, mais uma vez, nos lembra que não basta possuir apenas uma fé intelectual. No 2º capítulo e versículo 18, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Veja isto, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem.
Ouça, a fé intelectual não é diferente daquilo que os demônios e o diabo têm. Os demônios creem em Deus. O diabo crê em Deus com certeza, mas isso é fé intelectual. Isso é acreditar nos fatos. Naturalmente, o diabo acredita nos fatos sobre a crucificação e a ressurreição de Cristo e assim por diante. Muitas pessoas têm uma crença intelectual na vida de Jesus, na história dele, em algumas das atitudes dele e assim por diante. Mas lembre-se disso, há uma imensa diferença entre a crença intelectual e a fé salvadora. É o relacionamento. Acredito num monte de fatos, mas se eu não tiver um relacionamento pessoal, o que acontece quando confesso meus pecados? Suponhamos que você se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. O que acontece é o que a Bíblia diz: os seus pecados estão perdoados. Jesus Cristo entra em sua vida através do Espírito Santo para viver a partir daquele momento por você, com você e em você. Ele prometeu que vai estar em você, com você e sobre você. E assim, portanto, naquele momento você inicia um relacionamento. E esse relacionamento só pode ter lugar quando uma pessoa está disposta a aceitar o fato de que Jesus veio com o objetivo principal de morrer na cruz, derramando seu sangue, pagando a dívida do pecado na íntegra. Eu rendo a minha vida a Ele como meu Salvador e meu Senhor em um novo relacionamento apenas começando. Não fico fazendo as coisas apenas por fazer. É um relacionamento íntimo e pessoal que só vem por Deus através de seu Filho Jesus, como resultado de recebê-lo pessoalmente como seu Salvador e Senhor. A partir desse momento, você deu a sua vida a Ele e pode dizer: eu sou um seguidor de Jesus. Isso é o que faz a verdadeira fé salvadora, é tudo. Há muitas pessoas que nunca fizeram isso. Elas se sentam na igreja semana após semana, ouvem a falsa doutrina de que você acabou de ser bom. A falsa doutrina hoje é a das boas obras que podem levá-lo ao céu. Basta apenas crer em Jesus e praticar boas obras. Bem, agora, o que significa crer em Jesus? Você está falando sobre a fé intelectual? Se a ideia é acreditar em Jesus intelectualmente e fazer boas obras, você tem dois problemas. A Bíblia é muito clara quando diz que não é por meio de boas obras. E a Bíblia é muito clara ao afirmar que somos salvos por meio da fé salvadora, a fé relacional, não a fé intelectual. E muitas pessoas têm sido enganadas porque nunca foram ensinadas. Já perguntei a algumas pessoas, por exemplo, há quanto tempo você é cristão? Bem, eu acreditei em Jesus toda a minha vida. Você já ouviu isso? Bem, que tipo de crença foi essa? Se é toda a sua vida, é intelectual. Quando você é salvo, você pode apontar para algum momento em sua vida. Você não sofre de amnésia ou Alzheimer. Talvez não possa apontar o dia, a hora e assim por diante, mas você sabe quando nasceu um relacionamento pessoal com Jesus. Porque você expressa a fé genuína, a fé salvadora em uma pessoa, o Filho de Deus, para o perdão dos seus pecados. E a partir daquele momento, quando o Espírito Santo entrou em sua vida, as coisas mudaram. As coisas tinham que mudar, porque você passou a ter um novo relacionamento com Ele. Agora, quero trazer à tona outra questão aqui e pensar nela por um momento. Um monte de gente, e é trágico que um monte de gente realmente ache que estão salvos, porque quando a gente pergunta por que sabem que estão salvos, eles vão simplesmente dizer que é porque acreditam em Jesus. Essa resposta traz à tona outra coisa, que é toda a questão do arrependimento. Veja se localiza Lucas, capítulo 24, por um momento. Isso é muito importante, porque vivemos numa época em que há uma opinião segundo a qual, para uma pessoa ser salva, basta receber Jesus Cristo como Salvador e que este negócio de senhorio não tem nada a ver com isso. Quero que você olhe para este lado por um momento e ouça. 185 vezes nos evangelhos, Jesus é tratado como Senhor.
São 185 vezes. Se ele é tratado como Senhor 185 vezes, há algo muito significativo nisso. Você sabe, as pessoas não o chamavam de Jesus, elas o chamavam de Senhor, porque reconheciam o seu senhorio, a sua soberania. Então, quero que você veja o capítulo 24 de Lucas por um momento. Esta foi uma das últimas coisas que Jesus disse aos seus discípulos antes de partir. Vamos começar no versículo 44. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Veja o versículo seguinte. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Bem, por que os discípulos deveriam acreditar? Porque compreenderam. Pense nisso. Antes de tudo, ouça em primeiro lugar, você não vai falar de perdão dos pecados de qualquer maneira. Você não vai sair por aí se arrependendo do pecado se você não acreditar, em primeiro lugar, que Jesus Cristo é quem ele diz que é, que ele veio pela causa que ele disse que veio e que ele vai fazer por você o que ele disse que faria. Por tudo isso, ele é absolutamente compreendido. Ouça, o arrependimento e a fé andam de mãos dadas. São como os dois lados da mesma moeda. E você não pode ter um sem ter o outro. Em outras palavras, se você tem a fé salvadora, você vai dizer: estou confiando em Jesus Cristo para o perdão dos meus pecados, para a remoção da minha vida e da culpa dele da minha vida. E agora sou salvo pela graça de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Assim, quando você e eu pensamos na salvação, podemos dizer: meus pecados foram perdoados. Sim, eu sei, mas Jesus não é o Senhor da minha vida. Bem, deixe-me dizer isto. Se você é salvo e acha que Jesus não é o Senhor da sua vida, há aqui um paradoxo. Ele é o Senhor da sua vida. Você só está se recusando a reconhecê-lo como o Senhor de sua vida. Ele é o Senhor como Deus o enviou. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor que criou todas as coisas. Ele é o Senhor que sustenta todas as coisas. Ele é o Senhor que vive dentro de nós a cada momento, a cada dia, com a presença e o poder do Espírito Santo. Ele é o Senhor de toda a vida. Quando você o recebe como Salvador, saiba que Ele é o Senhor. Quer você o reconheça ou não. É por isso que algo está errado na ideia de que uma pessoa é salva pela graça de Deus e, em seguida, está vivendo em pecado e continua a viver em pecado. Muitas vezes as pessoas me perguntam, alguns pais, por exemplo, dizem: sei que meu filho foi salvo lá atrás, mas ele está vivendo em pecado. O que acha que devo fazer e como devo responder a ele? E assim por diante. Depende do que eles estão fazendo e onde estão. Se uma pessoa é genuinamente salva, ela está salva. Isso significa que não vai pecar? Não, ela está sujeita a pecar. Será que isso significa que ela vai se perder se pecar? Não necessariamente. Se arrepender, isso não acontece. Mas aqui está o que desejo que você veja. Quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, você o recebeu como Senhor. Você pode não ter entendido isso pelo fato de ninguém ter lhe explicado isso. Ele não é apenas Senhor na vida de alguém que entenda isso. Ele é o Senhor e ponto final. Na verdade, Ele é o Senhor sobre a vida de cada vil pecador ímpio, o mal no mundo. Eles apenas não sabem disso, mas Ele é o Senhor. E a Escritura diz: todo joelho se dobrará diante dEle e toda língua confessará o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu diria simplesmente isso. Se você tem um sistema de crenças em que você acredita que todas essas coisas sobre Deus e Jesus e assim por diante, aqui vai a pergunta que você precisa fazer a você mesmo.
Tenho eu um relacionamento pessoal com Jesus Cristo? Relacionamento que teve lugar no momento em que eu, arrependido, confessei a Ele os meus pecados, me rendi totalmente a Ele e permiti que Ele me perdoasse, me transformasse e fizesse esta mudança eterna, incrível na minha vida? Se já houve um tempo em que você entrou num relacionamento pessoal com Jesus em sua vida, então quero que você seja claro, pois é meu desejo que a sua fé em Jesus Cristo não seja apenas intelectual, mas salvadora. Você o recebe como uma pessoa, o Filho de Deus, o único sacrifício que pode tirar o seu pecado. E você está disposto a entregar a sua vida a Ele. Isso significa uma transformação em sua vida. Isso significa uma direção diferente em seu pensamento e em todos os aspectos de sua vida. E quanto mais você anda e quanto mais você entende, escute, tanto mais Deus vai dar-lhe uma sensação de segurança absolutamente perfeita e incrível dentro desse relacionamento. Assim, a minha oração é para você que nunca confiou em Jesus Cristo como seu Salvador. Você diz, bem, o que posso dizer? Ouça com atenção. Não é apenas o que você diz, mas é o que você quer dizer em seu coração. Você pergunta, você diz isso, Senhor Jesus, creio que Tu és o Filho de Deus. Eu acredito no que ouvi e no que li, que Tu morreste na cruz e de alguma forma Tua morte pagou a minha dívida do pecado na íntegra. E que se eu te aceito como meu Salvador pessoal, Tu vais perdoar os meus pecados, mudar a minha vida e que vai me capacitar para viver um tipo diferente de vida. Eu estou pedindo que me perdoe e quero esse relacionamento pessoal contigo. No momento em que você fizer isso, você nunca mais pedirá a Deus para salvá-lo. Tudo o que você tem a fazer é pedir-lhe sinceramente, com um coração rendido, e Ele o fará. Essa é a minha oração por você. E, Pai, sabemos que Tua palavra nunca volta vazia, mas o Senhor disse que sempre realiza o que prometeu. Eu oro hoje para que milhões e milhões de pessoas que vão ouvir esta mensagem durante um período de tempo, que acreditem nela e a ponham em prática, permitindo que o Senhor Jesus se torne o seu Salvador e Senhor. Oro por aqueles que são genuinamente salvos, para que o Senhor fortaleça a fé deles, os incentive e os equipe para serem mais fortes, melhores funcionários mais dedicados e testemunhas mais eficazes do Evangelho de Cristo. Nós amamos ao Senhor e o louvamos, agradecidos pelo fato da nossa salvação ser uma absoluta certeza. Em nome de Jesus. Amém. Saber a diferença entre a fé intelectual e fé salvadora é crítica. Visite intaut.org para aprender a compartilhar sua fé com outros. Você pode assistir a mensagem de hoje, A Fé Salvadora, e encontrar uma biblioteca grátis de mensagens de incentivo do Dr. Stanley. Anotações do sermão e recursos para ver a sua fé nas promessas de Deus alcançar novas alturas. Faça o download do aplicativo em Contato para levar o ensino do Dr. Stanley em movimento, ou siga-nos no YouTube, Facebook e Twitter. Se você quer ter uma grande fé, uma das coisas absolutamente necessárias é que você leia a Palavra de Deus, medite nela, a absorva e, em seguida, fazer o quê? Obedecer e ver a obra de Deus. When I go to college, you can come with me. And we can learn about math and turtles. Always remember to brush your teeth, turn off the light, and share your toys. Look your best, be your best, do your best. Dear God, can you be my best friend when I go to college?
tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley é uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.